Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia Humana. Aqui quem fala é o professor Silvio Marques e nessa aula de hoje nós veremos então sobre um aspecto muito importante que está relacionado com a função do sistema gastrointestinal sobre o aspecto da motilidade e da digestão dos alimentos. Então, o que se entende por motilidade? Motilidade, basicamente, ela está relacionada com os movimentos que são feitos, pela musculatura de todas as camadas do nosso sistema do trato gastrointestinal e, a partir daí, esses movimentos que são chamados de peristaltismo ou movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários, eles são responsáveis, então, pela movimentação dos nutrientes, uma vez adquiridos pela cavidade oral. Então, à medida com que esses nutrientes, esse bolo alimentar que vai sendo formado, ele vai sendo transportado, a grande tendência é que ele seja transportado sempre no sentido unidirecional, e aí, a partir daí, à medida com que ele for passando por cada região específica do nosso trato gastrointestinal, os alimentos, então, eles vão passando pelos processos de digestão, absorção, até, então, a sua alimentação pelas fezes, tá? Então, o que vai acontecer? Na motilidade, nós temos, então, camadas de tecidos presentes no sistema do trato gastrointestinal que vão ser responsáveis, então, pela movimentação desses alimentos. Observando essa imagem, a gente consegue, então, observar com mais clareza como é que vai se organizar todas essas estruturas. Então, aqui, nós temos um exemplo, do que acontece lá na região do esôfago. Então, aqui seria uma secção, um corte do esôfago, onde nós podemos observar que cada região, cada camada do trato gastrointestinal, ele é formado por uma porção mais interna, Nós temos aqui uma camada mais interna, e essa camada mais interna, ela é chamada de túnica mucosa, tá? Então, essa túnica mucosa é onde o alimento ele vai ter contato direto. Reparem que essa túnica mucosa nós temos, a porção do epitélio, a porção da lâmina própria, tá? E, por sua vez, mais externamente a ela, nós temos a lâmina muscular da mucosa. Então, reparem que toda essa porção da mucosa, ela vai ser envolvida por uma região aqui importante chamada de túnica muscular. Então, a túnica muscular, ela está envolvendo toda a região da túnica mucosa. Então, repara que nessa túnica muscular, ela é denominada dessa maneira devido à presença de dois tipos de músculos, Músculos que estão organizados no seu sentido longitudinal, por isso que é chamado de músculo longitudinal, e músculos que estão organizados no seu sentido circular, por isso a musculatura circular. Então, esses músculos eles vão desempenhar um processo contrátil, e à medida com que eles desempenham esse processo contrátil, a tendência, então, de todas as camadas do trato gastrointestinal eles vão sofrer compressão, empurrando o alimento, então, sempre na direção, no seu sentido unidirecional. Envolvendo a túnica muscular, nós temos aqui a camada de revestimento, que é considerada e denominada de túnica serosa. Então, túnica serosa, nós temos todo um epitélio de revestimento que vai ajudar na organização dessas porções das camadas do trato gastrointestinal. Então, o que acontece? Lá na região da túnica muscular, nós temos o que é chamado de plexo entérico, através do nosso sistema nervoso entérico, como aqui em cima a gente pode observar. Então, esse sistema nervoso entérico, observem que ele pode sofrer duas subdivisões, o plexo mioentérico e o plexo submucoso. O plexo mioentérico, mio, ele vem da classificação pelo seu sentido muscular. Então, esse plexo mioentérico ele está localizado especificamente na camada muscular, enquanto que mais internamente nós temos o plexo submucoso, que está localizado então na túnica submucosa. Reparem, que esse plexo ele exerce uma atividade de automatismo específica, onde esses neurônios localizados tanto no plexo mioentérico como no plexo submucoso, eles sofrem uma taxa de disparo, um automatismo automático, e a partir daí eles são responsáveis pela inervação desses segmentos e pelo controle da motricidade dessas camadas. Então, a partir daí, a gente pode observar que esses neurônios, eles também podem sofrer grande influência do nosso sistema nervoso, particularmente do componente visceral
do sistema nervoso na classificação funcional dele, né? Então, na classificação funcional, nós vimos um componente aferente e um componente eferente do nosso sistema nervoso visceral. Então, o sistema nervoso autonômico aqui presente, ele vai ser responsável por esse controle eferente, tá, do nosso sistema gastrointestinal. De qual maneira que ele vai fazer isso? O sistema nervoso autonômico, relembrando, ele vai ser subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Então, o simpático, ele promove um retardo na motilidade, ou seja, ele promove um retardo na contração desses músculos circulares e dos músculos longitudinais. Em contrapartida, o sistema nervoso parasimpático, ele vai promover um estímulo da contração dos músculos longitudinais e dos músculos circulares, promovendo então um aumento da motilidade. Uma vez então com que o alimento ele vai sendo transportado pelo esôfago, passa pelo esfíncter esofágico inferior, tá? Nessa porção do esfíncter esofágico inferior, e atinge a região, né, do fundo do estômago, reparem que o estômago nós temos diversos tipos de células nesse segmento do epitélio desse órgão. Então, o que vai acontecer? Especificamente, tá, as células parietais e as células principais são as grandes células relacionadas com a produção de secreção na região do estômago. Então, de uma maneira geral, nesse compartimento das células principais, nós temos então aqui todo o metabolismo celular dela. Então, a gente pode observar que esse metabolismo celular é controlado, né, pelo mecanismo de transporte ativo primário, através das ATPases. Então, a atividade dessas ATPases, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um metabolismo celular muito importante, né? A produção de CO2, que vai ser hidratado, formando, então, um ácido carbônico. Então, aqui nós temos a grande produção de hidrogênios e bicarbonato. Então, é o que vai acontecer, né? Uma grande absorção de bicarbonato nesse segmento, tá? Que vai contribuir com a absorção do bicarbonato. Então, por isso que após a gente se alimentar, a gente tem um ligeiro desenvolvimento de uma alcalose metabólica. Em contrapartida, nós temos a secreção de hidrogênio e cloreto para a porção luminal, e isso vai culminar na formação do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, então, é um ácido extremamente importante para promover, então, a acidificação estomacal, levando, então, a uma acidez estomacal na faixa de 2 ou 4, né? A classificação do pH. Isso é muito importante porque isso é importante para promover a ativação de diversas enzimas, né, que vão estar iniciando esse processo de digestão dos alimentos. Então, a partir daí, os alimentos, então, eles sofrem esse processo de digestão, e uma vez com que ele passa pelo estômago, né, através desse processo de digestão, ele atinge o duodeno e vai começar a sofrer o processo de absorção na região do duodeno e na região do jejuno, que é a porção inicial do nosso intestino delgado. Então, na próxima aula, nós veremos essas funções especificamente. Como é que acontece o processo absortivo nesses segmentos iniciais do intestino delgado. Muito obrigado a todos.